falando um pouquinho sobre o 1 e o 2, por que eu vou tratar eles juntos aqui? A primeira coisa que tu vais ver nesse 1 e 2 é que tu vais fazer o teu trabalho baseado em cada uma das três coletas, nesse 1 e 2. Ó, no 1 eu te peço então para tu descrever o objeto de estudo, é como se tu estivesse escrevendo uma introdução de um artigo, certo? Como se estivesse escrevendo. Eu quero que tu faça uma breve descrição do que é o teu objeto de estudo, portanto o teu produto ali, né, marca, aquela coisa toda, né? Tu vai fazer a identificação, dizer quem é as tuas variáveis dependentes, quem são as tuas independentes, né? Que são justamente os teus fatores, as tuas variáveis respostas, tá? Ver se elas são discretas, se elas são contínuas, tá? Que eu disse isso aí para vocês em outros atendimentos, né? Vocês vão botar isso ali no texto, tá? Tu vai fazer essa descrição então dos teus parâmetros de estudo. Então, tu vai dizer o local que tu coletou, tu pegou os preços no aplicativo, mas em que cidade foi isso aí que tu coletou, né? O raio de coleta, tá? Esses intervalos de tempo entre coletas, tá? Então fazer essa breve descrição ali do que é o teu estudo, né? Você está fazendo um estudo de preços, né? Ao longo do tempo, tu fez 3 coletas, coletou tal e tal data, tá? Basicamente é isso, tá? Esse é o 1. Então como o 1 ele é basicamente essa introdução, ele vai representar o trabalho inteiro, né? Tu precisa fazer distinção, escrever 3 objetos de estudo. Não, tá tudo ali, tá? Quero dizer que tu não precisa escrever um para cada coleta, né? Tu escreve uma vez só, tá? Então aqui a parte 1 é basicamente textual, tá certo? A 2. A 2 então é onde as contas começam. Então, veja o seguinte, gente, ó, eu estou te pedindo no A2 a distribuição de probabilidade. Então, se tu olhar lá no capítulo 6, 7, 8 do livro, ali tu tens diversos exemplos do que é uma distribuição de probabilidade, né? Eu te disse isso antes, a distribuição de probabilidade nada mais é que uma distribuição de frequência no qual tu utiliza em eixo y, né? No eixo y a probabilidade ao invés da frequência. Quando tu criou as distribuições de frequência, tu plotou em y a frequência e em x a tua variável resposta, certo? Os preços. Tu vai fazer a mesma coisa, mas agora em y é a probabilidade ao invés da frequência, tá certo? Então ali no livro também tem diversos exemplos ali, tu vai ver que o gráfico fica similar, mas ele fica então em y, né? Ele fica entre 0 e 1, porque a probabilidade é entre 0 e 1, e aí tu vai ter as variações, né, de cada um daqueles preços ali. Então tu também pode ter gráficos sem intervalo de classe, gráficos com intervalo de classe, assim como tem a frequência, tá? E quando eu te disse assim, olha, a probabilidade e a frequência relativa, elas são muito parecidas, é basicamente para dizer que elas não são iguais, porque ambas vêm da frequência simples, certo? Como que tu calcula a frequência relativa e como tu calcula a probabilidade é exatamente igual, né? Tu pega a frequência simples, quantas vezes aquele intervalo ali apareceu e divide pelo total. Então tu tens a probabilidade assim, que é a mesma coisa que a frequência relativa, né? Ambas vêm da frequência simples, tá? Então o que tu já tens? Se tu pegar a primeira e a segunda coleta, tá? Se tu fez então aquela tabela de frequências como eu te pedi, tu já tens a frequência relativa, né? Da coleta 1 e da coleta 2. Tu só vai precisar fazer para a coleta 3. Então tu vais calcular basicamente a probabilidade para a coleta 3, porque as outras da 1 e da 2, se tu fez então até aquele item lá, tu já tens pronto. Agora só falta então tu plotar o gráfico. Então para a coleta 1 e 2, tu constrói um gráfico agora de probabilidade, tá, versus o preço. Notem, não é frequência simples. Frequência simples é de distribuição de frequência, tá? É probabilidade agora em y. Então, probabilidade, distribuição de probabilidade da coleta 1, coleta 2 e coleta 3. Para plotar o gráfico, tu precisa construir a tabela primeiro. Tá? Então é isso que eu quero te dizer aqui, ó, nesse trechinho que segue aqui, tá? Para tu não esquecer que tu tem que organizar essa tabela aí, tá? Para conseguir construir o gráfico de probabilidade, assim como tu precisou construir essa tabela de frequência para construir o gráfico, né, a distribuição de frequência, tá? Agora, isso aqui é basicamente, tá?
ah, o que eu te pedi no primeiro trabalho, né? Ou seja, calcular as medidas de tendência central, tá? Então isso aqui tu coloca, medida de tendência central, medida de dispersão, né? Desvio padrão, variância e CV de cada uma delas, tu tem que colocar, tu tem que calcular. Eu quero que tu interprete esses resultados, então dizer o que foi cada um deles ali, né? Uma breve descrição, assim como tu fez no primeiro trabalho também, tá? E aqui também uma parte, né, que vocês também já fizeram, ou seja, vocês já determinaram medidas de tendência central para a primeira e para a segunda coleta, né? Então vocês sabem que se vocês precisam, vocês querem determinar qual é a medida de tendência central adequada para o teu experimento, para a tua distribuição, tu precisa calcular o que? A assimetria. Então se eu te peço isso aqui, eu não preciso descrever aqui em cima que tu tem que calcular a simetria, porque tu tem que calcular a simetria para me dizer a tendência central, certo? Não tem como fugir disso, tá? Tu não pode, gente, ó, escolher média e mediana baseado só numa mera visualização, se tem extremos, se não tem extremos, eu acho, está mais parecido, não tá. Não, tu tem a medida de assimetria justamente para isso, para que tu consiga escolher, certo? A tendência central adequada. E já te digo mais, no momento que tu escolhe a tendência central adequada, mesmo que tu esteja comparando, por exemplo, a coleta 1, tu verificou que a melhor medida é a mediana. Na 2 é a média. Tu pode traçar comparativo entre a mediana da 1 e a média da 2, porque são as tendências centrais. Imagina que tu não está comparando mediana com média, tu está comparando tendência central da coleta 1 com a tendência central da coleta 2. Não importa se é média ou mediana. Tá? Importa que, bom, se a média, posso utilizar a média aqui e a mediana lá, beleza, então tu pode comparar as duas, tá? Porque elas são a melhor representação da tendência central. Então tu está comparando é o que? Tendências centrais, tá? Notem, quando tu tens uma assimetria próxima a uma curva simétrica, ou seja, próxima a 0,15, tá? Tu pode ainda usar a média. Aí tu começa a entrar naquela zona que assim, ó, depende do analista, ou seja, de vocês que estão trabalhando com os dados. Tu normalmente opta por usar a média, né? Tu só não vai usar a média quando realmente não dá para usar ela, ou seja, quando o valor começa a se aproximar de assimetria forte, né? E não tem um valor cabalístico que eu te diga, olha, acima de tal valor tu vai utilizar. Só posso dizer o seguinte, ó, acima de 1 tu realmente vai utilizar, mas tu também vai utilizar a mediana 1,09, é muito próximo, com 0,85, aí depende de cada distribuição de vocês. Porque com assimetrias fortes assim, tu vais ver, tu nota visualmente quando tu calcula a média e a mediana que tem diferença entre elas, tá? Então assim, não é errado dizer que com uma assimetria de 0,50 tu usa a média, depende. Também não é errado dizer que tu usa a mediana, depende, entendeu? Tem esse jogo aí que tu pode escolher entre uma e outra, vai depender de cada distribuição, tá? Só que tu tenha isso em mente, que quanto mais próxima da assimetria, mais próxima daquela faixa de menos 0,15 a mais 0,15, né? Melhor é para usar a média. Tá? E quanto mais se afasta dessa faixa, pior é. Tá certo? Então, até no trabalho anterior, né, não ficou errado. Quem teve uma simetria de 0,30 disse mediana, quem teve uma simetria de 0,35 disse média, né? Justificando ali no texto. Né? Não ficou errado. Tu pode usar uma ou outra. Agora, claro, quem teve assimetrias fortes, ou 0,9, 95, aí não tem que fazer, tem que usar mediana e pronto. Tá? Então já fica outra dica aí pra vocês. Tá? E aí eu te digo o seguinte, calculando então a medida de tendência central, eu te peço para, né, me mostrar a probabilidade de encontrar ela em uma suposta coleta de dados futura, certo? Ou seja, eu estou te pedindo o que? A probabilidade de encontrar a medida de tendência central, tá? Então, gente, esse é o 2. Agora, dúvidas a respeito da 2. Alguém tem dúvidas aí? Tá tranquilo a 2 nesse sentido de tem dúvida, agora tem que baixar a cabeça e tentar fazer? Bem? Posso ir adiante? Sim, com certeza. É por isso que eu insisto, assim, ó, até por isso que eu também estou gravando esses vídeos. Eu estou querendo com eles, né, dar essa orientação para vocês, esse pontapé inicial para vocês fazer o trabalho. É óbvio, sim, as dúvidas vão ter que aparecer conforme vocês estão fazendo.
tá? E aí é por isso que vocês vão ter que me procurar, vocês vão ter que procurar os monitores, tá? Pra justamente desencalhar, né? Não ficar trancado e aí, no momento que tu tranca, tu pode ficar frustrado e aí, bem, aí desanda, né? Então, claro, aqui é para dar o pontapé inicial, mas as dúvidas que forem aparecendo, vocês têm que trazer até mim, por isso que eu insisti no começo da nossa conversa. Olha, marque uma reunião, entre no Discord, tá? Quer fazer no Meet, me manda uma mensagem, professor, podemos fazer uma reuniãozinha do Meet, quiser chamar um colega que vocês têm mais afinidade, também estão na mesma dúvida, né? Marcar um horário no Meet ali fora do horário, não precisa ser só nesse horário, tá? Porque, olha, a gente não está desenvolvendo mais conteúdo, né? Conteúdo novo. Eu postei o conteúdo ali, né? E agora a gente está totalmente dedicado a esse trabalho. Então, eu tô com esse meu tempo para vocês. Só que se vocês não me procuram, complica, né? Aí não adianta me procurar na última semana, sendo que está no início do trabalho, aí vai ficar uma loucura, né? Vocês ainda têm as outras disciplinas para fazer. Então vocês têm que me procurar quando for trancando, tá? Mas eu quero saber assim, se pelo menos pro início da conversa tá ok aqui do que a gente tá falando, tá? Uhum. É isso, é a frequência. Por exemplo, tu quer saber a frequência, tu quer saber a probabilidade de encontrar um preço entre R$ 2 e R$ 3, tá? É só tu verificar a frequência que esse evento ocorre, ou seja, o evento em que o preço cai entre R$ 2 e R$ 3 e dividir pelo total, que é o que eles possam lá mostrar, né? Isso aí é probabilidade. Não, é isso aí mesmo, tá? Adiante? Beleza.